Quem são os irês na Umbanda? Quem são as crianças que incorporam no terreiro de Umbanda? Qual é o conceito de Ibeje? Que orixá é Ibeje? De onde vem o conceito do orixá Ibeje? Quais são as principais formas de atuação e de incorporação de criança? Eles são encantados? São plasmados? São arquétipos? Ou foram crianças que já encarnaram e agora incorporam como herês? Crianças na Umbanda. Vamos pro vídeo de hoje depois da vinheta. Roda a vinheta e vamos embora. Na mata virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Na mata virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Saravababá, sarava, saravababá, sarava, saravababá, babari orixá. Salve povo de fé, salve povo do axé, salve toda a comunidade umbandista, salve meus irmãos e minhas irmãs do Padu, projeto Axé de Umbanda. Meu nome é Christian, sou médium de Umbanda há 30 anos e aqui no Padu eu venho transferir os meus conhecimentos adquiridos nesses 30 anos de Umbanda e também no tempo que estudo a Umbanda. Bem pessoal, hoje o vídeo é para falar sobre as crianças na Umbanda. Não as crianças que vão no terreiro com seus pais e com suas mães, não. Nós vamos falar sobre as crianças que incorporam na Umbanda, os nossos herês, que é regida pelo orixá Ibeje. Então, para começar, vamos falar aqui do sincretismo com o santo católico, que é com São Cosme e Damião. Ibeje é um orixá de uma cultura nagô-iorubá. Ibeje é um orixá gêmeos. Para explicar este conceito de orixá Ibeje, vinda da África, existe uma lenda que toda vez que nascia-se gêmeos na África, a mãe tinha que escolher um para sacrificar, porque era uma maldição o nascimento de gêmeos. Então, toda mãe que tinha gêmeos, ela tinha que escolher para o sacrifício e ficar só com um filho. Mas teve uma mãe que se recusou a fazer isso e anunciou para todos que não iria matar os filhos porque os seus filhos eram orixás. E assim nasceu o orixá Ibeje. Este é um conceito mitológico, uma lenda para se falar do orixá Ibeje. Ibeje, daí para frente, na cultura nagô-iorubá, por causa dessa lenda, deste mito, começou a ser o orixá das crianças. Mas não o orixá das crianças em si, é o orixá da infantilidade, é o orixá da inocência. É o orixá que rege e cuida do que é infantil, do que é inocente. E eles são sincretizados pelo sincretismo de Umbanda e santos católicos, eles são sincretizados com os santos Cosme e Damião, que são os santos que se tornaram médicos e cuidavam das crianças. Então esse é o sincretismo e o conceito do orixá Ibeje na linha dos herês. Herês é uma palavra em nagô-iorubá, toda palavra em nagô-iorubá tem muita tradução, nem toda tradução é correta, por ser um dialeto de difícil entendimento, mas existe uma tradução, da qual eu conheço dentro dos meus estudos, que é alegria, divertimento. E também existe o conceito do candomblé, como Ibeje também é um orixá do candomblé, mas que a Umbanda agregou para dentro do seu trabalho. Herê, no candomblé, quando o filho vai se iniciar a filho de santo no candomblé, ele deita na camarinha. E na camarinha é feita a iniciação. E quando ele começa a iniciação para o santo, existe o primeiro estágio, que é o nascimento do santo. E nesse estágio, o santo vai nascer. E nesse momento de nascimento do santo, é o estado de herê. É o estado de infantilidade, de inocência, de todo o poder do santo daquele filho. Então, daí é que vem o nome herê, por ser uma conotação de estado de infantilidade, de estado de inocência, de estado de iniciação, de nascimento. Mas para Umbanda, herê não quer dizer a mesma coisa que o herê do candomblé. Ele não tem problema nenhum falar. Tem gente que não gosta de falar que criança é herê por causa que não é o mesmo estado do candomblé de herê. Mas é outra situação, importou-se apenas a palavra. Com a conotação que tem na tradução de nagô-iorubá, então fica divertimento e alegria, que se conecta, casa muito bem
com as crianças incorporadas na Umbanda. Do 1, dando uma sequência ainda aí no Santos Católico, nesse sincretismo de São Cosme, Damião, Cunha e Beje, existe Do 1. Só que Do 1 não existe para a católica. Do 1 não é um santo católico. Do 1 não existe como santo no catolicismo. Existem duas histórias aí. Uma da mitologia iorubá e outra de Pai Ronaldo Linares, que é o presidente da Federação Umbandista do Grande ABC e também presidente do Santuário de Umbanda. O Pai Ronaldo Linares, lá no começo, quando começou a Umbanda, existia uma casinha de artigos religiosos, e ele, visitando essa casa, o dono da casa disse que uma vez, no Rio de Janeiro isso, uma imagem pequenininha, de São Cosme e Damião, quebrou na loja, e ele conseguiu, um dos santos ficou inteiro, o outro quebrou, e ele não quis jogar fora o santo que ficou inteiro. Então ele pegou a imagem maior de São Cosme e Damião e colocou o santo no meio. E existia uma prática, um costume no Rio de Janeiro de chamar São Cosme e Damião de 22. Então todo mundo que entrava na loja falava: nossa, quem que é esse outro aí junto com 22? Ah, é 1, é 21. Então ficou 22, 21, do 1. Acabou se contraindo em do 1, aquele Cosme e Damião pequeno da imagem menor que tinha caído e quebrado, e o dono da loja colocou na frente, no meio entre os dois santos católicos. Então quando você vê uma imagem dos dois santos católicos mais o pequeno no meio, não é uma imagem católica, é uma imagem popular, feita pela crendice popular, mas é uma imagem praticamente umbandista, porque se criou a imagem de São Cosme e Damião e do 1, de Beje e do 1, que é, agora vamos entender, os herês na Umbanda. Vamos entender por quê. Na mitologia iorubá, disse que depois do nascimento de Beje, ele teve um irmão chamado Dou. E Dou passou a ser então a referência da inocência. Então Ibeje cuida dos herês, cuida das crianças, cuida de Dou. E Dou é o herê na Umbanda. E isso é bem legal, é bem bacana. Então Dou é a representatividade de todas as crianças, de todos os herês dentro da Umbanda incorporando. Existe um ponto na Umbanda que prova essa teoria e que Dou é o herê que vem incorporar em todo o povo de Umbanda, que é assim, uma energia. Dou é uma energia da incorporação dos herês. Que é, o ponto é assim, ó, eu não sou curimba, não sou cantor, então vê lá, sem críticas para os meus cantos, hein, bom? Cosme Damião, Damião, cadê Dou? Dou foi passear no cavalo de Ogum. Isso daí, a gente, interpretações de ponto, a gente sabe que existe, né? Vocês também devem saber que os pontos não são o que realmente estamos cantando. Existe algo escondido por detrás desses pontos, do que se canta, do que se fala, do que se recita nos pontos umbandistas. E nesse ponto, Cosme Damião, Damião, cadê Dou? Dou foi passear no cavalo de Ogum. Mas como assim? Dou então saiu correndo, montou no cavalo e foi galopar? Não. A interpretação para este ponto é que Cosme Damião, Damião, cadê Dou? Dou foi passear no cavalo de Ogum. No cavalo, no aparelho de Ogum. Nós não somos médiuns, não somos cavalos de Ogum, não somos cavalo da espiritualidade, para que as entidades trabalhem junto de nós, sobre nós? Pois é, então é isso que quer dizer. Dou foi passear no cavalo de Ogum, veio trabalhar no cavalo de Ogum. Então, fica aí um esclarecimento, né? E uma prova cantada com ponto, que são preces na Umbanda, cantado para dizer que Dou é o herê, é a energia vibracional que o herê usa para estar incorporando, além de Beje, o orixá maior lá dessa linha de trabalho. Não que ele é o protetor das crianças, mas Ibeje é o irradiador, o protetor, que guarda a inocência, o que guarda o estado infantil do ser, que guarda a pureza do ser. Mas quem são os herês? De onde vêm esses espíritos e como eles se colocam em trabalho na Umbanda? Existem aí 3 conceitos, que eu vou falar os 3,
E não estou dizendo que um é melhor que o outro é errado e o outro é certo. Não, todos eles podem ser certos ou podem ser errados, aí vai depender do pensamento de cada um de vocês. O que eu quero dizer é que, dependendo da vertente umbandista que você está inserindo, dependendo da casa que você está, do jeito que seu pai de santo, o dirigente espiritual, pensa, um desses 3 conceitos vai se adaptar e vai ser a realidade do terreiro que você hoje está. Mas lembre-se, respeitando sempre o terreiro que você está. Se é assim que o dirigente espiritual, o caboclo, o preto velho, o baiano, que comanda o terreiro, diz, então é assim que tem que ser. E não como eu estou dizendo. Eu vou passar os 3 conceitos de como se apresentam as manifestações de incorporação das crianças. Em algumas vertentes de Umbanda, na visão de algumas vertentes de Umbanda, os espíritos que incorporam como crianças no terreiro de Umbanda são espíritos de alta envergadura e que plasmam a forma energética de uma criança, que plasmam a forma de uma criança e vem trabalhar incorporada no médium. Esse é um conceito. Outro conceito é de que espíritos, em uma de suas encarnações, morreram quando criança. E aí então, quando para de reencarnar, decidem vir trabalhar como crianças na Umbanda em referência àquela encarnação que morreram criança. E aí morrer criança é morrer em 3 a 12 anos de idade. Não mais do que isso. Porque nós vemos incorporações de crianças de 3, 5 anos até 12 anos de idade. Mais do que isso, eu, nesse tempo de umbandista que tenho, nunca vi menor do que 3 anos e maior do que 12 anos. E a outra visão de uma outra vertente de Umbanda é que eles são encantados, que eles nunca passaram pela matéria, que eles nunca encarnaram. Esses encantados, aí eu vou dar um pouco mais de ênfase, que é um pouco mais difícil de entender, mas eu vou dar um pouco mais de ênfase para ficar mais fácil a concepção e a visão desta vertente de Umbanda. Para essa vertente que acredita que os espíritos de Erês são encantados, que os espíritos que vêm incorporar na linha de Erês na Umbanda são encantados, eles dizem o seguinte: para que a gente possa incorporar uma criança na Umbanda, tem que ser um estado infantil de pureza, de inocência. E todo espírito que encarna, desencarna, está num ciclo evolutivo de encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar, depois de certo tempo, depois de algumas encarnações, e não morrem crianças nessas encarnações, ele vai atingir um estágio mental de maturidade muito elevado. E que mesmo que ele venha desencarnar como criança em uma de suas encarnações, ele não tem como incorporar como criança no terreiro, porque no astral o mental dele vai estar com uma maturidade muito maior do que uma infância, do que um estado infantil, do que um estado de pureza, do que um estado de inocência. E aí não teria como ele falar: mas tio, o que é isso? Eu não estou entendendo o que você está falando. Seria um fingimento. E não tem como o espírito fingir. Não tem como fazer um fingimento, até porque seria uma mistificação de algo que ele não é. E não tem como também plasmar uma forma de um espírito com amadurecimento de consciência muito, muito mais elevada, um mestre de luz, algo parecido, porque depois que ele subiu a esse grau espiritual, ele voltar de novo num estado de inocência e de pureza é se esquecer de todo o aprendizado, de tudo aquilo que ele já teve para poder ficar ali, e também não teria como. Isso é o que diz essa vertente que acredita que os espíritos que incorporam nessa linha de Herê, são encantados. E não encantados como na natureza, encantados apenas como um nome. Teria que se ter dado um nome para esse estado de vida, então foi-se dado um nome de encantados, mas não são os encantados da natureza, os elfos, as ninfas e outros encantados que se tem na natureza. Não são eles, são espíritos que até aquele momento ainda não encarnou, não passou para a fase humana. Então tudo que está antes da fase humana, que está num grau evolutivo anterior da fase humana, é infantil, é inocente e é puro em relação ao estado humano.
Então esses espíritos têm uma ligação, pois estão próximos, é o próximo estágio que vão cumprir, então ele pode vir e incorporar no médio de trabalho na Umbanda. Vamos voltar até em outros vídeos falar mais disso, mas no momento é isso. Então uma vertente acredita que pode se plasmar no arquétipo de criança e trabalhar mesmo que o espírito seja elevado. Pode, várias sucessivas encarnações, em uma você desencarnou como criança e aí parou de reencarnar e vem trabalhar na linha de criança em reverência àquela que você morreu como criança. E a outra vertente, e a terceiro conceito de vertente de Umbanda, é de que não. Só os encantados é que incorporam na Umbanda. Então fica aí para vocês raciocinarem, para vocês colocarem a cabeça para pensar, verem os seus conceitos, o que vocês acreditam. O que eu quero aqui é trazer as possibilidades que pode se existir quando você está falando com o Herê, quando você está conversando com o Herê. E eu não estou dizendo para não acreditar em uma delas e acreditar só em uma. Eu não estou dizendo para descartar alguma e aceitar só outra. Eu estou dizendo para que vocês analisem as formas e acreditem naquilo que vocês acham que toca o coração de vocês. Porque a Umbanda é feita de forma livre, é feita de forma sem dogma, sem preconceito, sem tabus. Fazendo a Umbanda de amor, de bem, sem maldade, é o que importa. Não tendo maldade, fazendo a caridade sem cobrança, e é isso que é a Umbanda. E agora só para concluir, todos nós fomos criança um dia já na vida, né? Não tem como se livrar disso, a gente não nasce adulto. E provavelmente a gente fica com algumas coisas de traumas da nossa infância, ou não. Queira Deus que a maioria não tem esses traumas, mas sempre existe alguma coisinha que ficou lá da nossa infância mal resolvida, e que se eu pedir para vocês lembrarem como eram vocês com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, o que foi a sua infância dos 5 aos 12 anos, alguns lembram, outros não, outros lembram com muita alegria, outros lembram com tristeza, enfim, todos temos algum problema, porque crescer remete-se à dor, não existe crescimento sem dor, a gente passa por dores para poder crescer, é um ciclo normal da natureza da vida, mas o que Herê vem trabalhar no terreiro de Umbanda, o que Herê vem trazer no terreiro de Umbanda? Ele vem trabalhar principalmente com o médio de incorporação. Ele vem trabalhar a sua criança interior, os seus problemas mal resolvidos, coisas que você não deixou se extravasar, um bullying, uns maus tratos em família, abandono, algum sofrimento, alguma coisa que você passou na infância. O Herê vem trabalhar essencialmente isso no médio. E também trabalhar isso no consulente. E também não se preocupem, existem muitos, eu mesmo passei por isso. Passei por isso há muito pouco tempo e é que eu comecei a me desprender dessa situação de incorporar Herê. Até pouco tempo atrás eu me travava muito para poder incorporar um Herê, para poder incorporar a minha criança, a criança que trabalha, que me assiste junto comigo dentro da minha corrente mediúnica espiritual. Mas é necessário, é importante, depois que a gente começa a estudar Umbanda, que a gente começa a ter outros entendimentos, outras visões sobre aquilo que acontece dentro do terreiro e como se porta a espiritualidade em relação a nós, médiuns de trabalho e aos consulentes, a gente começa a entender e dar valor de que eu não sabia nada, estou aprendendo muita coisa hoje. E realmente pode estar acontecendo isso com você. Então, quando for no terreiro de Umbanda, como consulente, se solte e não espere que a criança vai te tratar como um caboclo, que ela vai dar consulta, que ela vai dar aconselhamento, que não fiquem na ânsia de querer ir num dia de festa de Herê ou num dia de gira de Herê, ir lá e se consultar com Herê. Herê não é uma obrigatoriedade de dar consulta. Ele está ali para tratar das nossas questões infantis, das nossas questões mais internas nossas, do que já passamos na infância e não vem à tona nesse nosso crescimento, nesse nosso desenvolver até a fase adulta. Então eu espero ter trazido questões aqui que possam ajudar vocês a encararem a gira de Herê e as festas de Herê
de uma maneira diferente. E colocando isso numa verdade, num dia a dia de cotidiano que a gente às vezes nem percebe, não existe giras de herê na mesma proporção de gira de caboclo e de preto velho, porque herê não tem a obrigatoriedade e nem tem a condição espiritual de dar uma consulta. É outra coisa, é uma outra gira, é um outro processo espiritual que vai tratar o interno de cada um de nós, que um dia a gente já passou e possa ter tido algum sofrimento, alguma coisa que interferiu na nossa vida de hoje. E é isso que ele vem tratar nos trabalhos, nas giras e nas festas. Além de ele querer também trazer as crianças para dentro do terreiro. As crianças aí que eu falo agora é as crianças mesmo encarnadas. Você que tem filhos e que não costuma levá-los no terreiro de Umbanda, leve, é a tua religião, é o que você faz, é o sagrado que você acredita. Coloque no teu filho, desde pequeno, o que é o sagrado que você acredita. Não adianta nada você passar a sua vida inteira e a infância do teu filho não levando ele no terreiro, para quando ele virar adulto querer outra religião e depois você o criticar. Então leve desde agora, porque existe uma curiosidade que em 1960 houve um crescimento muito grande das festividades, das festas e das giras de criança em terreiros, de 1960 a 1970. Foi na mesma época em que as crianças se esvaíam do terreiro por preconceito dos pais em levar crianças em terreiro de Umbanda, que ficou e que começou a ficar sendo marginalizada também pelos crescimentos das igrejas evangélicas em 1970, pelas igrejas neopentecostais, que começaram a demonizar e mistificar a Umbanda como coisa não positiva, não boa. Então, esse esvaziamento das crianças, dos pais que levavam as crianças no terreiro, aconteceu na mesma época que começou a acontecer a manifestação dos herês dentro da Umbanda, com mais frequência, com mais ênfase, com mais energia, com mais... Então fica o vídeo de hoje aqui para vocês refletirem e analisarem, tá bem? Um grande abraço para todos vocês, um axé no coração, fiquem com Deus, que o Lorum, Oxalá nos abençoe, que toda irradiação de Beji possa nos trazer a força no nosso mental, para que a gente possa sempre continuar armazenando dentro do nosso coração o amor e a alegria das crianças na nossa vida. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e não esqueça, Padu, Projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Axé e até um próximo vídeo.